Glórias a Deus. Queridos, eu quero propor hoje o tema Quem tem um filho tem tudo, sob o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz: Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Eu quero, de uma forma rápida, contar a história de um homem muito rico que, junto com o seu filho, possuía uma grande coleção de obras de arte, especialmente quadros. Tinha uma galeria na sua casa onde eles tinham uma coleção das mais diversas e dos melhores pintores. Este rapaz, que estava em idade de alistamento, foi convocado para lutar na guerra. Muito valente, certo dia a sua tropa foi encurralada e os soldados que com ele estavam correndo grande perigo. Então ele disse: eu tenho uma ideia, eu vou me levantar e vou cobrir vocês. Quando eu começar a atirar, vocês correm. E assim eles fizeram. Quando ele começou a atirar, os seus companheiros começaram a correr, mas de repente um deles foi atingido. Então ele, valentemente ainda atirando, foi lá, levantou o seu amigo, começou a correr com ele e colocou-o numa trincheira em segurança. Mas infelizmente nesse momento ele foi atingido mortalmente. Então, avisado, o seu pai sofreu muito, muito a morte do seu único filho. Quando estava perto do Natal, um dia alguém bateu à sua porta e ele então foi abrir e do lado de fora estava um outro rapaz, mais ou menos a idade do seu filho, uniformizado com a roupa das Forças Armadas e um pacote enorme, muito grande. Ele disse: pois não. O rapaz disse: o senhor não me conhece, mas eu tive o prazer de lutar com o seu filho e nessa batalha eu fui atingido, então ele foi me socorrer e foi neste momento que ele foi alvejado. Lamentavelmente, ele morreu para me salvar. Nós conversávamos muito e ele me falava muito sobre o senhor e de como vocês gostavam de arte, então eu tomei a liberdade de fazer um quadro para o senhor. E ele estendeu, pegou, aquele pacote, entregou para o pai, que quando abriu, viu o retrato do seu filho. E como, de uma forma impressionante, ele conseguiu capturar a essência, o olhar daquele rapaz, que imediatamente encheu o seu olhar de lágrimas. Ele agradeceu muito, insistiu em pagar por aquele quadro, mas o rapaz disse: não, senhor, não. O preço já foi pago, nada do que eu fizer vai pagar o que o seu filho fez por mim. Então, este homem foi lá na sua galeria, tirou o quadro mais caro que ele tinha da parede, no lugar mais importante, e colocou o quadro do seu filho. Então todas as pessoas que entravam na sua casa e que viam toda aquela coleção, viam primeiro o quadro do filho. Mas ele realmente estava muito triste, acabou adoecendo e veio a falecer também. Toda a sua fortuna foi a leilão. Ele havia deixado um testamento. E no dia do leilão, as pessoas foram em busca daqueles quadros: Picasso, Van Gogh, Rafael. Só que o leiloeiro pegou e começou com o quadro do filho, apresentou e disse: nós vamos iniciar este trabalho com o quadro do filho. Quem dá a primeira oferta pelo quadro do filho? $200, $300, e ninguém se manifestava. Ele insistiu mais um pouco, mas as pessoas começaram a dizer: nós não queremos esse quadro, nós viemos pelos famosos, não por esse, deixa esse para depois. Mas ele insistia e perguntava: alguém dá alguma coisa por este quadro? E durante algum tempo ele insistiu, até que alguém, com a voz um tanto quanto tímida, disse: eu dou $10. Aí o leiloeiro disse: nós temos 10, alguém dá 20, e ninguém se manifestava: vende logo, nós queremos os outros quadros. Até que então ele disse: dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, vendido para aquele senhor. Este que comprou era o jardineiro da casa, que trabalhou durante toda a sua vida com aquele homem rico e durante a curta vida daquele jovem. Quando ele bateu o martelo, largou, as pessoas disseram: vamos começar então agora o leilão de verdade, não é? Ele disse: não. A cláusula do testamento deste homem dizia que
nós iniciaríamos o leilão com o quadro do filho e terminaríamos com o quadro do filho, porque quem aceita o filho leva tudo. Talvez você não tenha entendido ainda, mas nós fizemos menção ao Evangelho de João, que diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Assim como esse jovem da história, Jesus deu a vida dele por nós. E a Bíblia diz que essa é a prova do amor de Deus para conosco, em Ele dando a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja o que disse Isaías no capítulo 53, versículo 4, quando ele fala assim que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, Ele foi reputado por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Assim como aquele jovem, Jesus deu a vida para que nós fôssemos salvos, para que nós pudéssemos ser salvos, para que você pudesse ser salvo. Às vezes nós não entendemos o porquê que estamos passando por muitas coisas, mas talvez seja tão simples. Basta aceitar o Filho, porque quem tem o Filho tem tudo. Eu não sei em quem você acredita, não sei qual a sua fé, a sua religião, eu não sei qual é a sua crença, eu também não estou aqui para te julgar nem para te criticar. E eu não estou aqui para dizer que você tem que ser religioso, eu estou aqui para dizer que você precisa aceitar o Filho. A Bíblia diz que não há dentre os homens nenhum nome na qual possamos ser salvos senão Jesus. É o único em quem podemos achar a salvação. E quando eu falo de salvação, eu estou falando da eternidade, de entre morar no céu ou infelizmente ir para o inferno. O único que pode conduzir-nos à salvação para que moremos no céu é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Por isso, acabe com o seu sofrimento, acabe com todo esse momento de dor. Aceite o Filho, entregue a sua vida para Ele e tenha tudo. Desejo que Deus te abençoe em nome de Jesus. Termino dizendo que algumas pessoas me pediram que eu criasse um canal para que pudessem continuar assistindo esses vídeos, e então no YouTube tem um canal onde fala Palavra Plenitude de Cristo, com o meu nome André Amorim. Então, se você quiser nos acompanhar, procure no YouTube nosso canal, e essas ministrações rápidas estão todas sendo colocadas lá para que não se percam. Que Deus te abençoe, que Ele guarde a sua vida e principalmente que Ele nos salve. Deus te abençoe.